na verdade, Guido, eu tenho uma coisinha para poder te falar, que eu acho que eu não tinha te falado antes, Pode falar. mas, bem, nesses 7 anos aí, o meu primeiro ano como designer, a primeira agência que eu entrei, Uhum, existem pessoas na minha caminhada ao longo desses anos que, né, formaram quem eu sou hoje, e o seu trabalho foi uhum. uma delas. Pô, No meu legal. primeiro ano, minha primeira agência, o que eu mais fazia era todo o trabalho que me passavam, eu dava uma olhada lá no seu Behance, lá, Dinamite Criativa, Uhum. e tentava copiar, tentava criar, que eu não nem sabia na época direito nem Illustrator, nem Photoshop, nem Uhum. nada, mas eu já achava, assim, o seu trabalho, o trabalho da sua agência incrível, Pô, então legal. influenciou pra caramba, assim, toda a minha trajetória. Então, muito, muito obrigada. Aham. Pô, que legal, porque assim, a gente vai fazendo os trabalhos e vai publicando, a gente não faz ideia, né, da quantidade de pessoas que a gente acaba influenciando, né? Porque, tipo, o Behance, quando eu comecei a publicar projeto lá em 2013, eu não tinha pretensão nenhuma. A pretensão que eu tinha de publicar projeto lá era zero. Eu só publicava, não imaginava que um dia a gente ia conseguir ter tanta visualização lá, que a gente ia conseguir ter tanto cliente, que a gente ia conseguir influenciar tantas pessoas. Porque geralmente quando a gente entra em contato, por exemplo, eu entro no Behance, algumas pessoas entram em contato, poxa, a gente está precisando fazer uma parceria para um projeto tal. Ah, eu conheço a Dinamite Criativa, já acompanho vocês há X tempo. Aí a gente entra em contato com outra pessoa. Ah, conheço a Dinamite Criativa, já acompanho. E é sempre assim, né? Eu sempre acabo me surpreendendo, porque às vezes a gente não tem uma noção do alcance que a gente tem. Né? O Behance, a gente está indo agora para 700 mil visualizações lá dentro do Behance. E a gente, de fato, em termos da equipe que trabalha comigo hoje, que é até uma coisa que a gente vai começar um pouquinho mais para frente também, sobre essa pretensão de ter equipe, de não ter, de como que funciona. As pessoas elas pensam da mesma forma, né? A gente só tem essa noção quando a gente vai conversar com outros profissionais da área. E a gente acaba não tendo muita ideia de como que funciona. Uhum, Você lançou Dolarizando, eu estava acompanhando já o Plagiados, e uhum, o que que aconteceu? Eu estava acompanhando aquelas lives que você faz, né, tá aí no seu canal, né, toda vez que você vai abrir uma turma nova. uhum, E, em uma das lives que você deu, você passou o projeto de investimento validado que vocês usam, né, e uhum. o de contrato também. Você estava passando, Sim. estava explicando, né. Aí eu olhei e eu pensei: "Poxa, ele falou que está validado, né, então deixa eu Uhum, testar isso". Eu estava na época conversando com um cliente do Brasil mesmo, uhum, e ele me pediu um contrato de investimento, e eu pensei: "Ah, vamos validar isso aqui então agora". uhum. Então eu peguei, eu fui dando print, na verdade, do que você tinha mostrado, né, porque ia cair a live, né. Aham. Então eu dei print nas páginas, fiz o meu, né, porque enfim, fez o meu do zero ali, baseando no seu. Uhum, Eh, Todo as etapas ali, né, que você validou das frases, a conversa, como é que tem que ser feita, né, como é que você uhum, apresenta, você simplesmente não joga, né, no cliente, você marca uma reunião, enfim, todas uhum. aquelas etapazinhas, né, Sim. ah, do projeto, como é que vai ser feito, enfim. Apresentei e foi bem legal, porque esse cliente ele já tinha como se fosse tem aquela etapa lá, tipo, prata, diamante, né, os tipos de pacote que a pessoa pode, Uhum, adquirir com você, né. E a primeira etapa já seria, tipo, o suficiente, o que ele já tinha falado comigo, mais ou menos o que ele ia precisar. Só que quando uhum, ele viu todo os outros campos, a linha de raciocínio do projeto que iria seguir, eh, que ele na verdade, no final das contas, ele fechou como se fosse aquele meio diamante, assim, né, que é o uhum. mais completo, né. E a Sim. única objeção, assim, acho que não diria nenhuma objeção, acho que só uma dúvida que ele teve, foi: "Ah, mas assim, você precisa emitir nota e tem como a gente dividir o valor?". Eu falei: "Não, tranquilo, Uhum. resolvemos essa parte", e então foi isso. Eh, Aí foi isso, aí eu pensei: "Ok, se se deu certo com o material que né, eu peguei ali da live, então eu acho que vale a pena de investir sim, né, no Uhum. Plagiados e entrar na comunidade". Pô, bom demais, porque o que é que acontece? Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, falo, pessoal,
Essa proposta de investimento aqui a gente está sempre mexendo, só que o que acontece? Quando a gente percebe que dá para incrementar um pouquinho mais, a gente vai colocando. Porque quem não conhece, por exemplo, o que são gatilhos da negociação, né, que tem até um módulo lá dentro falando só 100% sobre negociação, que é uma das etapas em que os designers mais eles ficam perdidos, porque acontece? Sobre essa questão da proposta de investimento, se apresentou, ele percebeu que é outro nível, porque geralmente os designers que eles fazem que nem eu fazia no começo. Eu chegava um e-mail para mim, uma proposta de investimento, eu jogava o preço por e-mail e deixa para lá. Se o cara aceitar, beleza. Se o cara não aceitar, beleza também. Porque eu não tinha argumento para conversar com o cara. Eu não tinha muita ideia de como é que eu vou convencer esse cara de que eu cobro esse preço. Então, a gente, sem argumento e sem essas etapas bem definidas para fazer a negociação, é muito difícil a gente conseguir fechar um projeto grande. Porque, primeiro, para o cliente fechar um projeto grande, ele precisa sentir a confiança. Se ele não sente confiança no que você faz, é muito complicado de você conseguir fechar um projeto grande. É isso que acontece. Muitas pessoas com um nível de design muito bom acabam fechando um projeto na faixa de 1.600, 2.000, porque não tem aquela confiança de, poxa, será que eu vou agendar uma reunião com o cliente para conseguir conversar com ele? E tudo isso acaba interferindo, né? Então, eu não sei como é que você fazia antes, se você só enviava a proposta de qualquer jeito, só com preço, ou se você já tinha alguma coisa para apresentar. Mas aqui, comigo era assim, só fazia enviar o preço. Exatamente, não tinha essa conversa ou todo aquele processo, né, de pré-briefing, levantamento de expectativa, enfim, todas Uhum. aquelas etapas, né, que você passa, Sim. né, durante o curso. Eu simplesmente, tá aqui o valor e é isso. E não tinha nem Uhum. abertura, né, Sim. de, né, ter até, de repente, aumentar, né, o valor, de criar mais coisas, era bem fechado. Uhum. Porque o legal é que quando a gente conversa com o cliente dessa forma, por exemplo, dentro da comunidade eu falo que o interessante é a gente, por exemplo, fazer a primeira reunião para conhecer o cliente. Né? A gente já vai ter um pré-briefing, mas é interessante a gente fazer aquela pesquisa para conhecer o segmento, conhecer um pouquinho da empresa, para a gente não chegar lá tratando o cliente como um CNPJ. Né? Que eu acho que é um erro muito grande também das pessoas. Eu falo isso das pessoas porque eu também já fui iniciante. Eu tenho 18 anos de profissão, mas eu também já comecei assim, do nada, né? Em 2004, quando não tinha YouTube, quando não tinha ninguém ensinando, quando não tinha ninguém mostrando como é que faz, eu estava lá me virando, quebrando a cara. Então, eu já passei por tudo isso também. Então, tudo que eu falo dentro da comunidade são coisas que eu já passei. E aí, como eu geralmente apresentava proposta, eu só enviava o preço, eu não tinha abertura, por exemplo, para conversar com o cliente e falar, olha, é assim a forma que eu trabalho, essa é a forma que eu consigo ver o trabalho de vocês. A gente vai conseguir entregar um pouquinho mais para vocês do que realmente foi contratado. A gente vai conseguir registrar o conceito do seu projeto. E sem essa apresentação, sem essa conversa, acaba não gerando a empatia, acaba não gerando a conexão. E se a gente não tem conexão com o cliente, a gente é só mais uma pessoa que envia o preço para o cara. E eu sempre falo, pessoal, você nunca vai ver um empresário feliz chegando, acordando de manhã e falando assim, hoje eu quero receber um monte de orçamento. Não, ele vai acordar. Ninguém faz um orçamento feliz, porque o orçamento ele já gera aquela expectativa de gasto. Né? Tá uma coisa fazendo na comunidade, troquem a palavra orçamento por proposta de investimento. O empresário gosta de investir, e se ele vai investir, ele vai ter retorno, então ele vai ter retorno com você. Então, dentro da comunidade tem muita coisa sobre isso. Isso é interessante também a gente falar, porque eu passei muita coisa em relação a isso também, perdi muito projeto por não saber precificar, perdi muita proposta por eu não saber como conversar com o cliente. Porque há uns 10 anos atrás, por exemplo, o estúdio ele tem 13 anos, mas não foi desde o começo que eu tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu fui aprendendo com o tempo. Há uns 10 anos atrás, eu não fazia a menor ideia de como que eu faria para conversar com o cliente. O cliente falava, eu ficava perdido, eu não sabia usar nada, assim, qualquer coisa que a galera que está começando está passando, eu passei também. E é isso que é interessante a gente trocar essa ideia para a gente começar a entender, né, como é que funciona.